Eu vou dizer-vos uma coisa, eu até gosto bastante de gravar este tipo de vídeos de perguntas e respostas, mas também tenho alguma resistência a pedir-vos para me deixarem perguntas, porque eu começo logo a pensar que ninguém quer saber, ninguém vai perguntar nada, mas depois também rapidamente mudo, porque depois lá começo a receber questões e então aí começo a ficar um bocadinho assoberbada e a pensar que não vou conseguir responder a tudo, ou pelo menos da forma que eu queria. E isto basicamente é uma forma muito estranha de vos agradecer por me terem deixado perguntas. Acreditem que eu aprecio muito que tirem uns momentos do vosso dia para deixarem aqui as vossas questões e são muito úteis, mesmo que eu não consiga responder a todas, acreditem que acabam por me dar depois também ideias para outros vídeos. Eu selecionei então algumas perguntas também para que este vídeo não fique extremamente longo. Este tipo de vídeos tendencialmente são assim um bocadinho mais longos e aborrecidos, mas como eu vos digo sempre, coloquem os vossos fones e vão fazer as vossas tarefas domésticas ou outras tarefas que queiram, porque é exatamente isso que eu costumo fazer quando vejo vídeos deste género. Começando aqui com algumas perguntas de trabalho. Alguma vez trabalhaste para outros, não por conta própria? Como foi a transição para trabalhares para ti? Sim, eu quando terminei o curso, eu sou formada em Ciências Farmacêuticas, também algumas pessoas perguntaram. Quando terminei, eu tive dois trabalhos. Primeiro trabalhei num escritório e depois trabalhei numa farmácia, mas também há muito tempo que comecei a trabalhar por conta própria e em simultâneo com estes trabalhos. Eu peço desculpa se me estou a repetir porque eu neste ponto já não sei o que é que eu partilhei em vídeos anteriores ou não, mas o que é que eu fiz? Já tive uma loja online de vários produtos de marcas portuguesas, ainda mantivemos essa loja em funcionamento durante uns 3 anos, penso eu. Já tive um blog sobre skincare e depois ainda construí um site que ia ser uma loja associada ao blog, a loja acabou por nunca acontecer. Já trabalhei como ghostwriter para algumas publicações científicas e esse foi assim o único trabalho que tive mais relacionado com a minha área de formação. Já tirei um curso de fotografia porque queria fazer trabalhos como fotógrafa e ainda fiz assim algumas coisas muito amadoras, mas acabou por não resultar muito bem, apesar de ter gostado bastante. E ainda me devo estar a esquecer de algumas coisas que devem ter acontecido ali pelo meio que, na sua grande maioria, não avançaram ou não correram bem, mas tudo isto levou então agora ao meu trabalho atual, trabalho como criadora digital, a full time. Quando transitei da farmácia para este meu trabalho atual, foi tudo muito gradual, não só porque eu já tinha a experiência do que era trabalhar por conta própria, não só a nível de finanças, impostos, organização e todas as logísticas, mas também porque houve uma primeira fase de transição em que eu comecei só a trabalhar a part-time na farmácia para me dedicar mais ao meu projeto pessoal e depois finalmente transitei a 100% e deixei o trabalho na farmácia para me dedicar a 100% a este trabalho. Portanto, foi tudo muito, muito gradual. Que conselhos darias a alguém que gostava de trabalhar para si, mas sempre trabalhou para outros e tem medo de dar o salto? Eu acho que a abordagem depende mesmo muito de como nós somos como pessoas. Eu também já tive muito estas dúvidas e consumi muitos conteúdos de outras pessoas que aconselhavam e partilhavam a sua experiência pessoal. E há quem diga que quando é para dar o salto, não podemos ter dúvidas e é para ir logo com tudo e dar logo tudo, e isso eu sinceramente não podia discordar mais, pelo menos na minha perspectiva e de como eu funciono. Se há alguma coisa que a minha experiência de criação de negócios, de trabalhar por conta própria me ensinou, é que é muito mais sensato e talvez até muito mais eficaz começar pequeno, começar aos poucos, começar a tempo parcial se for preciso, mas com clareza de que sabemos o que queremos fazer e com a preocupação de o fazer bem. Isso para mim vale muito mais do que tentar começar logo em grande ou com tudo e sem assim algo bem estruturado e bem definido. Diria que é muito, muito importante ter algum tipo de segurança financeira e fazer essa análise antes, e isso a mim ajudou-me a sentir que podia arriscar sem estar a pôr tudo em causa. Para mim também foi fundamental ter à minha volta pessoas que acreditavam em mim e que me apoiavam nisto. Eu não sou uma pessoa que precisa assim tanto de validação externa, mas isso ajudou-me muito a ter mais confiança naquilo que eu estava a fazer, que era um mundo novo para mim, isto de trabalhar a 100% por conta própria. E o meu marido, especialmente, foi essencial para me dar aquele empurrão para eu decidir
sair da minha zona de conforto e, por fim, acho que é muito importante trabalhar o lado mental e emocional, e isso é sem dúvida uma coisa, um trabalho que nunca acaba. Aceitar que o medo faz parte, que as coisas não vão sempre correr bem e, essencialmente, aprender a lidar com a incerteza, porque é uma coisa que não há volta a dar quando se trabalha por conta própria. Como era a tua rotina diária quando trabalhavas na farmácia? Eu não tinha grandes rotinas, até porque eu não tinha horários fixos. Havia dias em que entrava para o trabalho às 8, outros dias às 16, depois havia fins de semana que trabalhava e outros não. E sinceramente isso foi uma altura em que eu não tinha grandes hobbies, não tinha uma rotina assim muito ativa ou saudável. E não era propriamente por falta de tempo, sabem? Até porque eu atualmente acabo por ter mais horas de trabalho do que na farmácia. Eu sinto que era essencialmente por falta de rotinas e falta de estrutura. Uma coisa tão simples como a gestão das refeições e das idas ao supermercado, listas de compras e assim. Eu era aquela pessoa que todos os dias, depois de sair do trabalho, passava pelo supermercado para arranjar alguma coisa para o jantar, e isso acabava por me fazer gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro, causava muito mais stress. E isto é só um pequeno exemplo para vos mostrar que eu realmente não tinha assim grandes rotinas. Mais do que nunca eu sinto que é mesmo importante para mim ter assim uma rotina mais ou menos bem estruturada, e agora olhando para trás, para essa fase da minha vida, para mim agora é claríssimo que se eu tivesse rotinas mais bem estruturadas, isso teria-me ajudado muito a que o meu dia-a-dia fosse muito menos caótico. A Joana trabalha de casa, como gera toda a rotina do dia-a-dia trabalhando de casa? Sim, trabalho de casa o tempo inteiro. O meu marido também, tirando raras exceções em que ele tem de ir ao escritório. Uma coisa que eu sinto que ninguém fala é que trabalhando em casa, e que neste caso somos dois adultos em casa a tempo inteiro, nós e o Benji, quase 24 horas por dia, tudo se suja muito mais. Há sempre alguma coisa para limpar, alguma coisa para arrumar. Não é como quando eu saía para ir trabalhar e quando eu voltava à noite as coisas estavam iguais, tal como estavam de manhã. Não há mais louça suja, o chão não se sujou. E não me interpretem mal, porque eu adoro trabalhar em casa e eu sinto que é mesmo perfeito para mim, não trocava por nada. E sem dúvida alguma que tenho muito mais flexibilidade para ir fazer uma máquina de roupa a meio do dia, para ir arrumar qualquer coisa quando é preciso e quando tenho disponibilidade, mas também torna-se muito difícil aprender a gerir essas distrações, porque havendo sempre coisas para fazer, tudo é uma distração, tudo. E mais uma vez, ter uma rotina também é muito importante nesse aspecto, que é para não acabar por prejudicar o meu trabalho. Para mim funciona muito bem ter horas de foco em que eu, nesse período de tempo, sei que vou estar ali focada a fazer o meu trabalho e a completar as tarefas que eu defini, e depois, quando termina, logo posso fazer um pequeno intervalo em que posso ir fazer algumas tarefas da casa que eu precise, mas para mim é mesmo muito importante e essencial fazer assim uma pequena distinção entre aquele que é o momento de foco no trabalho e o momento de depois fazer as tarefas que seja preciso fazer por casa. Tens outros trabalhos para além do YouTube? Eu não sei se aqui se refere mesmo apenas ao YouTube ou a redes sociais no geral, porque eu não trabalho só com YouTube, antes fosse porque acho que é a minha parte preferida do meu trabalho, criar vídeos aqui para o YouTube, mas também é que me dá mais trabalho. Tenho quase certeza que é o que me tira mais horas de trabalho e também é o que me dá muito menos retorno financeiro. Eu tenho várias fontes de rendimentos, estão todas relacionadas com o digital, mas não é só com o YouTube. Eu tenho aqui os rendimentos do YouTube, sim, mas sim, a minha principal fonte de rendimento são os trabalhos, os contratos que eu tenho com várias marcas em que eu trabalho com elas para fazer conteúdos pagos, que é principalmente no Instagram, não é aqui no YouTube, mas tenho isso, tenho os direitos de autor do meu livro, tenho códigos afiliados, tenho a venda dos meus e-books que eu faço no meu site, portanto tenho assim várias fontes de rendimento. Sem dúvida que o YouTube é uma pequena parte assim, do bolo total. Gostava muito de conseguir fazer crescer o meu canal para conseguir tornar este rendimento mais relevante e mais estável, porque, tal como vos disse, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer e é a plataforma que eu mais gosto de estar, é aqui no YouTube. Ora, pretendes estudar mais?
Eu diria que não. Já foram muitos anos de estudos. O meu curso foi um mestrado integrado, portanto foram 5 anos. Depois ainda fiz a pós-graduação. Eu gosto muito de estudar, gosto muito de aprender coisas novas e sei que nunca vou deixar de o fazer, mas quero fazê-lo à minha medida e ao meu ritmo. Eu digo-vos que ainda hoje tenho pesadelos com testes e exames, que era a parte que eu mais odiava da escola. Por isso posso dizer com quase 100% de certeza que não vou estudar mais, mas também nunca se sabe. És ansiosa com o dinheiro, ou seja, para além do gosto pela organização, o dinheiro ou falta dele é uma fonte de preocupação em alguns meses pela instabilidade da profissão ou nem por isso. Eu tornei-me muito mais ansiosa com o dinheiro precisamente pela instabilidade que é trabalhar por conta própria. Para terem noção, há meses em que calha não receber nada ou quase nada por causa de timings, porque há empresas que me pagam a 60 dias, outras a 90 e por causa destes timings. Às vezes calha assim, há meses em que não recebo mesmo quase nada e isso inicialmente foi um bocadinho difícil de gerir. Ou aliás, não digo difícil, mas tive de aprender a viver com isso e a viver com essa incerteza e instabilidade. E é difícil gerir isso porque apesar do que entra não ser fixo, há sempre despesas fixas e não só despesas relacionadas com o trabalho, com segurança social e etc., como também despesas essenciais para viver, despesas do dia a dia, contas para pagar. Realmente tive de aprender a gerir o dinheiro com muito mais rigor e consciência. Eu tive várias perguntas assim mais específicas sobre finanças, algumas que achei muito interessantes, inclusive também houve quem pedisse mais vídeos sobre este tema, por isso mais uma vez agradeço muito pelas vossas questões e já estou a pensar num vídeo para breve assim mais relacionado apenas com o tema das finanças, por isso também se tiverem mais questões sobre este tema em específico, deixem aqui nos comentários. Se pudesses viver uma vida paralela completamente diferente da tua atual, como seria? Isto se calhar não vai fazer sentido nenhum, tendo em conta aquele que é o meu trabalho, que foi o trabalho que eu escolhi, mas eu acho que escolhia, já que estamos aqui a imaginar cenários hipotéticos, escolhia viver uma vida completamente sem redes sociais. As redes sociais têm coisas muito boas, e as coisas boas podem ser realmente boas, mas as coisas más são muito más. E com isto eu não quero dizer que quero desistir das redes sociais ou deixar o meu trabalho, não tem mesmo nada a ver com isso, até porque as redes sociais, e aqui o YouTube em particular, eu sinto que mudaram a minha vida de várias formas e mudaram a minha forma de pensar de várias formas. Eu talvez um dia vos fale um pouco mais sobre isso. Só digo isto mesmo porque foi como veio à cabeça quando fizeram esta pergunta. Mas infelizmente, eu acho que as redes sociais estão a caminhar para um lado muito negro e ultimamente até tem havido uma coisa que me anda a perturbar cada vez mais, que é a exposição da maternidade e das crianças online. Há coisas que simplesmente não são ok. Eu se calhar também sou um bocadinho extrema porque eu tenho convicções muito fortes sobre aquilo que deve ser a exposição de crianças online e às vezes apetece-me simplesmente boicotar isto tudo, mas no fundo eu acho que também se podem fazer coisas muito boas nas redes sociais. E olha, eu tento fazer a minha parte, tento trazer para aqui o que eu acho, pelo menos para mim acho que são coisas boas e eventualmente úteis para alguém. Tens medo de envelhecer e porquê? Olhem, nada, não tenho medo nenhum de envelhecer e eu não sei como, mas desde criança e adolescente, desde muito nova, que sempre senti vontade de ser crescida e independente. Até tenho na minha memória episódios bem claros de eu a falar sobre isto com os meus colegas e ninguém percebia o que eu queria dizer, mas realmente sempre tive essa vontade de crescer, de envelhecer, e à medida que eu vou navegando por estes anos da vida adulta, eu sinto-me genuinamente entusiasmada por envelhecer, sinto que os melhores anos da vida ainda estão por vir. Gosto muito da sensação de me conhecer cada vez melhor enquanto pessoa e de estar cada vez mais segura daquilo que eu sou e daquilo que eu quero, daquilo que eu penso. Talvez a minha adolescência não tenha sido a fase mais fácil da minha vida por causa daquela questão da minha falta de confiança. Isso também talvez tenha tido um papel importante na questão de eu querer crescer. Envelhecer também está muito associado à parte estética e eu nisso
eu sinceramente não tenho mesmo medo nenhum e tenho vindo a aceitar as mudanças que vejo de forma muito leve e tranquila. Eu acho que nunca faria, em termos de cirurgia estética, acho que nunca faria nada assim muito drástico para mudar a minha aparência ou as coisas que não gosto em mim. E se calhar estou a fugir um bocadinho da questão, mas acho que envelhecer também está muito associado a isto. E é claro que a minha opinião daqui a uns meses ou uns anos pode mudar, mas acho realmente que nunca faria assim nada muito drástico. O único problema que eu tenho com o envelhecimento é a mesma parte da saúde. Eu tenho muito, muito medo de ficar doente ou mesmo das pessoas à minha volta ficarem doentes. Mas por outro lado também sinto que estou a fazer a minha parte para evitar isso, tendo plena consciência que obviamente não se pode evitar nada a 100%, mas eu sou uma pessoa relativamente ativa, tenho uma alimentação variada e saudável QB. Não pensam em ter empregada doméstica ou já tiveram e não gostaram? Nós nunca tivemos, nunca senti necessidade de ter, talvez porque nunca foi uma realidade na minha vida. Os meus pais nunca tiveram, os meus sogros nunca tiveram. Nunca foi uma coisa que eu pensasse assim tanto sobre isso. Se algum dia eu achar que isso faz sentido para mim e que me ia ajudar de alguma forma e também que faria sentido suportar esse custo financeiro, eu depois logo penso nisso. É você mesmo que faz o autocuidado, sobrancelhas, unhas, depilação, etc. E está aqui outra pergunta: em que dia da semana costumas tratar de unhas, depilação, etc? Sim, sou eu que faço sobrancelhas, depilação, unhas, cabelo, também corto o meu cabelo. E já há muitos anos que assim o faço, não devo ter assim muito jeito, mas é como eu gosto mais é de ser eu própria a fazer essas coisas em casa, é como me dá mais jeito e é como me sinto mais confortável. Não tenho nenhum dia específico para o fazer, vou fazendo as coisas conforme a necessidade, conforme vou vendo que é preciso. Eu em tempos... eu lembro-me que tinha muita tendência a fazer tudo ao domingo, antes de começar a semana de trabalho, mas não sei porque perdi esse hábito e agora para mim faz mais sentido assim. Já frequentaste ginásios ou já praticaste yoga? Sim, já frequentei 2 ginásios, 2 ou 3, não sei, mas foi só na fase em que eu estava a morar em Lisboa e eu simplesmente não tinha espaço em casa. Eu mal tinha espaço para me mexer no meu apartamento, portanto não tinha mesmo espaço para treinar em casa, nem espaço para guardar material. Já pratiquei yoga, pilates, todas as modalidades que possam imaginar, mas sinceramente não me identifico muito com essas modalidades mais calmas, digamos assim. A única coisa que eu tenho introduzido agora na minha rotina, assim, dentro desse género, que eu sei que não tem nada a ver, mas assim, dentro desse género, são os treinos de mobilidade que eu faço por uma questão de saúde, mais uma vez, de tentar manter a mobilidade e a flexibilidade do meu corpo, e também não é uma coisa que eu adoro propriamente. Adoro, por acaso gosto muito da sensação, mas pois a verdade é que eu até tenho começado a gostar cada vez mais dos treinos de mobilidade, mas comecei a fazer realmente por uma questão de saúde e parece que afinal até gosto de fazer esse tipo de treinos. Como geres os teus treinos em casa? Segues algum plano ou algum PT? Tens acompanhamento ou fazes vídeos aleatórios do YouTube, por exemplo? Durante muitos anos mesmo, fiz apenas vídeos do YouTube. Sigo vários canais que eu posso deixar aqui. Eu lembro, sim, por exemplo, da MedFit, que é um dos que eu mais sigo. Eu deixo aqui os nomes porque agora não me vou conseguir lembrar de todos. Como já são mesmo muitos anos disto, eu tenho plena confiança naquilo que estou a fazer e sei que tenho boa postura e essas coisas, por isso nunca senti propriamente necessidade de ter um PT ou alguém a acompanhar-me. O que utilizas para fazer exercício online? Se dá mesmo resultado? Como fazes e quantas vezes? Isto, eu há coisa de um ano comecei a fazer também uns treinos online, que é numa plataforma que é o Teu Ginásio em Casa. São treinos que são em direto, no Zoom. Temos um PT a dar a aula e eu faço os treinos de grupo, também há treinos individuais, mas eu faço os de grupo. E sem dúvida que isso me tem ajudado a manter-me mais consistente
e a manter a motivação, e também sem dúvida que consegue levar-me ao extremo mais facilmente, ou seja, eu ali sei que vou dar tudo o que tenho para dar. Eu há dias em que quando estou a fazer um treino sozinha no YouTube, se eu já estiver a ficar demasiado cansada e sem paciência para aquilo, sou capaz de parar o vídeo e pronto, ir tomar banho e seguir com a minha vida. Enquanto que ali, estamos ali em direto, temos a câmara ligada e temos ali meio que aquela pressão boa de que temos de fazer aquilo e pronto, e isso para mim funciona muito bem. Dá-me aquela motivação extra de acabar tudo até ao fim, de acrescentar mais peso, de levar-me ao meu limite. Se dá resultado, não sei bem o que responder a isto, porque não sei qual é que é o resultado que se pretende, mas eu acho que qualquer método pode dar resultado para nós. Se for adaptado às nossas necessidades e ao nosso gosto pessoal e, claro, acima de tudo, se nos dedicarmos e se formos disciplinados, eu acho que, sinceramente, qualquer método tem o potencial de nos dar os resultados que nós procuramos. E com isto eu não quero de todo estar a dizer que é fácil atingirmos o resultado que queremos, mas eu acho que muitas vezes depositamos a esperança toda num certo método e acabamos por esquecer que depende tudo de nós e do nosso foco e da nossa disciplina. Tens algum destino nos Estados Unidos que gostasses de visitar? Quais os planos, destinos para as próximas viagens? Sim, eu sou ligeiramente obcecada com Hollywood, portanto sempre tive o sonho de ir a Los Angeles. Nova York também sempre foi um sonho para mim. Eu nunca fui aos Estados Unidos, aliás, nunca fui à América. E, olhem, também tenho um grande fascínio por aqueles parques naturais dos Estados Unidos. Há também um anfiteatro natural, que é o Red Rocks, em que eu tenho o sonho de assistir a um concerto de uma das minhas bandas favoritas nesse anfiteatro. Aquilo é espetacular, aquilo tem umas formações rochosas lindíssimas que formam assim uma espécie de anfiteatro natural. Por isso tenho o sonho de assistir lá a um concerto um dia, espero que se realize. Planos, destinos para as próximas viagens. Neste momento só temos uma viagem planeada e é uma viagem curtinha e bastante próxima daqui, mas eu depois partilho tudo. A sua melhor viagem da vida até agora e um país dos teus sonhos que queres conhecer. Se eu tivesse mesmo de escolher só uma viagem, eu escolheria o Japão. Eu acho que penso nessa viagem quase todos os dias, tenho mesmo muito boas memórias e nem sequer era assim um sonho de viagem para mim, era sem dúvida o sonho de viagem do meu marido, por isso é que fomos, mas fiquei completamente encantada, quero muito, muito voltar, não faço a mínima ideia se isso vai ser possível ou quando é que vai ser possível, mas gostava muito de voltar, porque apesar de termos passado lá bastante tempo, ainda há muitas coisas por ver. País dos sonhos, eu acho que talvez sejam os Estados Unidos. Acho que também é muito porque eu sempre, desde muito nova, consumi muito da cultura americana e, apesar de não me identificar muito com muitas das coisas, sempre foi um fascínio para mim e por isso gostava mesmo muito, muito de visitar e conhecer este país. Quando vão de férias, com quem deixam o Benji? Ele fica com os meus sogros ou com os meus pais. Eles adoram quando o Benji vai para lá e o Benji também adora. Portanto, nós quando vamos de férias, ele também vai de férias para os avós. Gostavam de ter mais animais de estimação. Eu, por um lado, adorava. Por outro, eu sinto uma coisa que não sei se faz sentido ou nem sei se vocês vão perceber, mas como é que eu digo isto? Eu sinto que o meu coração já está tão cheio com o Benji que eu não consigo conceber na minha cabeça a ideia de ter, por exemplo, mais um cãozinho. Eu juro que não sei se isto faz sentido, porque eu, por um lado, adorava mesmo ter mais cãezinhos, mas por outro, tenho sempre esse pensamento na minha cabeça, por isso. Olhem, é isto que me vai na cabeça. Uma pergunta que achei muito interessante é, por exemplo, em contexto de supermercados ou lojas, como é que eu lido com mau atendimento ou funcionários mal dispostos ou cujos serviços deixam muito a desejar, se prefiro ficar em silêncio, reclamar na hora, reclamar posteriormente, nunca mais lá voltar, etc. Eu acho que sempre fui muito uma pessoa de simplesmente não reclamar. Acho que
Isso sempre foi o mais natural para mim, mas especialmente desde que tive a experiência de trabalhar em atendimento ao público, tornei-me muito mais empática a esse nível. Eu não me lembro de alguma vez ter feito uma reclamação ou de ter confrontado alguém. Eu não digo que isto é uma coisa boa, porque acho que é super ok exercermos o nosso direito de fazer reclamação quando achamos que alguma coisa não está bem. Verdade seja dita, acho que também nunca passei assim por nenhuma situação muito extrema que me fizesse querer reclamar de alguma situação, mas é como vos digo, no geral, acho que me tornei ainda mais empática com esses funcionários das lojas e supermercados, porque todos nós temos os nossos problemas e às vezes basta um estímulo ou um gatilho para gerar uma situação desconfortável ou uma reação menos boa ou um atendimento menos bom. Por isso, eu tento simplesmente abstrair-me disso, não levo muito a sério e simplesmente sigo com a minha vida. Como é que a Joana consegue ser tão calma? Eu acho que sou uma pessoa naturalmente calma, mas acho que não sou assim tão calma como vocês acham ou como transpareço. Eu, sem dúvida que aqui neste ambiente em que eu tenho total controle sobre o que se está a passar, não dependo de ninguém e não devo nada a ninguém, isso é, sem dúvida, o ambiente ideal para mim, em que eu tenho tudo sob controlo e nessas situações eu naturalmente sou sempre bastante calma, mas na vida real eu acabo por ser uma pessoa que há situações em que não tenho muita paciência, especialmente quando tenho de lidar com opiniões que são diferentes da minha e com as quais eu não concordo. Tenho um bocadinho de dificuldade em aceitar isso às vezes. Quando essas coisas me afetam, eu acabo por não ser assim tão calma, mas também tenho tendência a não exteriorizar tudo, percebem? Eu ainda há pouco tempo falava com o meu marido que eu tenho tendência a libertar essas minhas frustrações com as coisas externas com ele. Desabafo tudo com ele, mas na situação em si eu até me consigo manter relativamente calma. Não sei se me estou a fazer entender, mas no fundo há determinadas situações em que eu perco um bocadinho a calma, mas também acabo por não exteriorizar isso. No fundo acho que sou no geral uma pessoa calma, mas não assim tão calma como transpareço aqui nos vídeos. E vou só acabar aqui com uma pergunta que acho que foram 3 pessoas a perguntar e que basicamente questionam se eu sou religiosa e a resposta é simples: não, não sou religiosa, não me identifico a 100% com nenhuma religião. Eu fui educada como católica e fiz a catequese e essas coisas, mas atualmente não me identifico com nenhuma religião, portanto foi uma resposta bastante simples e eu tentei responder assim às questões que foram colocadas mais vezes ou aquelas que achei assim mais diferentes ou interessantes, coisas que nunca tinha respondido, mas sem dúvida que ainda estão aqui muitas coisas por responder, mas é como vos digo, isto acaba por servir como inspiração depois para outros vídeos, por isso eventualmente eu vou respondendo a estas perguntas. Mais uma vez agradeço-vos mesmo muito por terem deixado estas questões. A sério, eu fico mesmo muito agradecida porque às vezes até são questões que eu depois dou por mim a refletir sobre elas e são coisas que eu nunca tinha pensado assim tão profundamente e não sei, e gosto disso. Muito obrigada, como sempre, por acompanharem, obrigada por assistirem, se ainda estiverem a assistir neste momento, que já tenho quase 1h20 de gravação. Claro que isto depois com os cortes fica mais pequeno, mas se ainda estiverem aqui a assistir, muito obrigada e vemo-nos no próximo vídeo.